E se a única chance de salvar sua vida estivesse nas mãos de alguém que nunca acreditou no amor? Em um acordo inesperado, uma paciente à beira do desespero e um cirurgião que vive apenas para a profissão embarcam em uma jornada onde as linhas entre o profissional e o pessoal se desfazem. Mas quando a doença ameaça tirá-la para sempre, ele precisa decidir até onde está disposto a ir por esse amor recém-descoberto, a um amor que agora define sua própria existência. Não perca nenhuma cena dessa história emocionante de luta e amor verdadeiro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar cada reviravolta dessa jornada transformadora. Nova York nunca parava, e no Hospital St. Joseph, onde Raphael Moore trabalhava, isso era ainda mais evidente. Cirurgião reconhecido por sua precisão, Raphael carregava consigo a fama de ser um dos melhores de sua geração. Mas sua excelência trazia consigo um isolamento, as portas de seu coração, tão firmemente fechadas quanto o foco em sua carreira, pareciam nunca se abrir. Aos 35 anos, Raphael vivia para os bisturis, os casos complicados e a sensação de resolver o que outros julgavam impossível. Nos corredores do hospital, o respeitavam como uma figura inatingível, alguém que sempre deixava sua humanidade escondida por trás da postura infalível de médico. Em um extremo oposto da cidade, Anna Collins acordava todos os dias encarando uma batalha silenciosa. Professora de pré-escola e com uma paixão genuína por ensinar, ela era adorada por suas crianças e mantinha um otimismo difícil de abalar. Mas sob esse sorriso estava a sombra de um diagnóstico cruel e definitivo, uma doença grave, que exigia um tratamento que ela jamais poderia pagar. O custo ultrapassava qualquer possibilidade, e Anna sentia as forças diminuírem junto à sua esperança, cada vez que procurava ajuda e ouvia a resposta negativa. Tinha apenas 29 anos, e a vida parecia escorregar-lhe entre os dedos. Certa manhã, o destino dos dois se entrelaça. Raphael recebe uma chamada de seu advogado, Sr. Thompson, para uma reunião urgente. Ao chegar ao escritório, ouve atentamente enquanto o advogado lhe explica as condições do testamento de seu falecido tio-avô. A herança seria destinada a Raphael, mas havia uma cláusula inusitada: ele só teria direito ao dinheiro caso estivesse casado por, pelo menos, 3 meses. Thompson enfatiza que a condição é inegociável. Raphael percebe, então, que o dinheiro é a solução ideal para sua ambição de criar uma fundação voltada ao tratamento de crianças doentes. Ele sabia que a fundação precisaria de recursos próprios, mas se perguntava se realmente valia a pena o compromisso matrimonial. Passam-se dias em que Raphael analisa as alternativas e se convence de que um casamento por contrato poderia ser uma resposta simples e prática. Afinal, isso evitaria a interferência emocional que ele tanto prezava evitar. Raphael decide, então, procurar uma pessoa que tivesse tanto a ganhar quanto ele nesse arranjo. Lembra-se de Anna Collins, uma paciente que havia tratado semanas antes. Ele soubera da gravidade de seu quadro clínico e da falta de recursos financeiros para arcar com o tratamento adequado. Se eles entrassem em acordo, ele ganharia a herança e poderia realizar o projeto, enquanto ela teria a chance de lutar pela própria vida. No dia marcado, Anna é chamada ao hospital para uma reunião que mudaria sua vida. Ela adentra a sala de reuniões, tentando ocultar a surpresa diante da formalidade do ambiente. Raphael a recebe com um aceno discreto e vai direto ao ponto. Senhora Collins, eu conheço sua situação médica e sei que o tratamento que você precisa é caro, inacessível em sua situação, ele começa, sua voz sem qualquer tom emocional. Anna hesita, o estômago apertado com a franqueza dele. Eu tenho uma proposta para você. Algo que pode ajudar a nós dois. Raphael explica a situação e a cláusula do testamento, e ela ouve com atenção, mas sem compreender completamente. Para receber a herança e fundar o centro infantil, preciso estar casado por, no mínimo, 3 meses, continua ele. Em troca, ofereço o tratamento completo e gratuito para você. Anna fica em choque. A proposta parecia surreal, e ela sente o peso da decisão sobre seus ombros. Raphael deixa claro que se tratava de um arranjo formal, sem envolvimento pessoal, apenas uma troca de benefícios para que ambos ganhassem com o acordo. E quanto tempo tenho para pensar nisso? Ela questiona, ainda processando o inesperado. Raphael mantém o olhar firme, embora uma ponta de hesitação esteja presente.
Gostaria de resolver isso o mais rápido possível. Se aceitar, o casamento será realizado em alguns dias. E o tratamento começará imediatamente, afirma. Sua objetividade, em outro momento desconfortável, era o que agora deixava Ana confiante de que ele não tinha segundas intenções. Ele parecia, acima de tudo, um homem movido pelo desejo de cumprir suas metas. E ela, agora, enxergava ali a chance de sobrevivência. Após um longo silêncio, em que ambos trocam olhares sérios e ponderados, Ana, finalmente, assente com a cabeça. Eu aceito, diz, a voz levemente trêmula, enquanto digere o peso de sua própria escolha. Ele apenas acena, quase como se o resultado fosse previsível, e começa a detalhar os próximos passos, explicando os procedimentos para o casamento civil e os documentos que ela precisaria assinar. Nos dias que se seguem, Ana prepara-se para a grande mudança em sua vida. Cada dia parecia um teste de resiliência, uma contagem regressiva para o início de um novo capítulo. Do outro lado, Rafael sente-se incomodado com a própria decisão, sem admitir a ansiedade crescente com o arranjo. Ele sabia que nada mais seria o mesmo, e, no fundo, um lampejo de dúvida e emoção surgia, como uma ameaça ao controle que ele sempre manteve sobre a própria vida. Na manhã do casamento, ambos se dirigem ao cartório. Vestidos de maneira simples, trocam votos que nada dizem sobre o amor, mas que carregam a seriedade de uma promessa. No caminho de volta ao hospital, o silêncio entre eles é absoluto, quase sólido, enquanto o peso da decisão se instala em ambos. Para Ana, o sacrifício parecia valer a pena. Para Rafael, uma certeza ainda que velada, esse contrato temporário era o início de algo que ele não poderia prever. Ao final do dia, enquanto ambos saem do hospital em direções opostas, um fio invisível os conecta. O acordo entre eles estava selado, mas, no fundo, Rafael e Ana sabiam que esse era apenas o começo de uma jornada que os forçaria a enfrentar não só a doença de Ana, mas também o peso de tudo que ainda estava por vir. O casamento se concretiza em uma manhã cinzenta, marcada pela pressa e pelo distanciamento. No cartório, não houve flores, nem festa, muito menos um sorriso. Rafael e Ana assinam os papéis com a formalidade de um contrato de negócios, mas para Ana, o peso das palavras marido e esposa ressoam como algo absurdo e quase cômico, se não fosse tão sério. Quando trocam os anéis simples, trocam também um olhar tímido e incerto, como dois estranhos ligados por um propósito estranho e intenso, mas inegavelmente vital. No início, a convivência prova ser um exercício desafiador. Rafael decide que Ana deve morar com ele para dar autenticidade ao casamento e para facilitar seu acesso ao hospital e ao tratamento. Embora a proposta faça sentido, Ana sente-se desconfortável. Acostumada a seu pequeno apartamento, com sua coleção de livros e plantas, o apartamento de Rafael parece outro mundo. Minimalista, com móveis frios e tons neutros, o lugar era um espelho do próprio Rafael, metódico, impessoal e cuidadosamente organizado. A ideia de dividir aquele espaço impessoal com um homem que parecia incapaz de relaxar era, no mínimo, desconcertante. Já nos primeiros dias, pequenas tensões surgem, mas de forma inesperadamente cômica. Rafael mantém um rigor quase exagerado em tudo que faz, enquanto Ana prefere um estilo mais livre e espontâneo. Ele fica perplexo ao encontrar sua coleção de chás espalhada pelo balcão da cozinha, e ela estranha a meticulosidade com que ele organiza as gavetas. Essa dinâmica logo cria um clima leve, ainda que tenso, mas um tanto cômico, com Rafael ajustando compulsivamente objetos que Ana movimenta sem intenção. Apesar de serem dias de adaptação, cada um com seus próprios desafios, Ana percebe algo novo sobre Rafael, e sua natureza rigorosa parecia esconder uma solidão profunda. Ele não mantinha fotos pessoais, nem objetos de valor sentimental. Para ele, as coisas eram apenas coisas, e o apartamento era um espaço onde ele passava as noites e não a vida. Essa falta de vida no lar de Rafael era algo que começava a intrigá-la, uma pista de que havia algo por trás de sua fachada impassível. Aos poucos, a jovem professora via nesse homem tão distante uma profundidade que ela jamais imaginaria ao aceitá-lo como marido temporário. No hospital, o casal segue a mesma coreografia de estranhos conhecidos. Para os colegas de Rafael, o casamento foi uma surpresa total,
e ele responde a perguntas com a mesma firmeza, mas em poucas palavras, enquanto Ana se acostuma a sorrir educadamente e a manter-se em silêncio quando as pessoas os parabenizam. O médico então a apresenta ao amigo Dr. Caio, seu confidente e colega de faculdade, que a acolhe com simpatia e um olhar curioso. Caio era o oposto de Rafael, risonho, expansivo e falador, sempre disposto a quebrar o gelo e a fazer piadas sobre qualquer coisa. Nunca pensei que veria o Rafael casado. Ele é como uma rocha, sabe? Imutável, brinca Caio, piscando para Ana, que esboça um sorriso. Apesar do desconforto inicial, Ana percebe que a presença de Caio a deixa mais à vontade, como uma presença amiga e acolhedora em um ambiente de outra forma solitário. Em casa, Rafael e Ana estabelecem uma rotina prática e organizada. Ele acorda cedo para ir ao hospital, e ela fica com suas atividades e exames médicos diários. Ambos agem como se compartilhassem um quarto por conveniência. Durante o café da manhã, Rafael quase sempre se limita a um bom dia formal, enquanto Ana, ainda tentando se acostumar com a falta de espontaneidade, procura pequenos assuntos para iniciar conversas que ele parece achar desnecessárias. Naquela tarde, Ana se encontra com Dona Vera, uma vizinha de meia-idade e figura maternal que havia conhecido no hospital e que, por coincidência, morava no mesmo prédio que Rafael. Dona Vera era como uma força da natureza, determinada a oferecer apoio e conselhos a quem precisasse. Então, vocês casaram assim, sem aviso? Ela pergunta com curiosidade enquanto toma um chá no pequeno café perto do prédio. Ana responde com uma risada nervosa, admitindo que tudo havia sido rápido. Dona Vera ri e oferece alguns conselhos sobre o que ela chama de a arte da convivência, deixando Ana mais leve e pronta para enfrentar o próximo dia com Rafael. No terceiro dia de casamento, uma conversa inesperada muda o tom da relação. Ana se abre sobre suas inseguranças, contando que se sentia deslocada no apartamento dele. Rafael, pela primeira vez, mostra-se disposto a ouvir e, surpreendentemente, admite que talvez ele próprio tivesse fechado seu espaço para qualquer um. Minha vida é tão metódica porque, de alguma forma, isso me protege, diz ele, com uma franqueza que pega Ana de surpresa. Esse vislumbre de vulnerabilidade deixa Ana intrigada, despertando nela uma curiosidade sobre o que teria levado Rafael a construir uma barreira tão espessa ao redor de si. Naquela noite, enquanto ela lê no sofá, Rafael se aproxima para conversar. Você realmente gosta de ler antes de dormir? Pergunta ele, com um toque de genuína curiosidade. Ela sorri e responde que os livros sempre foram seu escape, seu refúgio e sua janela para outros mundos. Ele, então, comenta sobre o quanto se dedicou a ler livros médicos, como uma forma de fugir da própria vida. Ana ri, e ele sorri pela primeira vez, um sorriso verdadeiro e contido, mas cheio de uma humanidade que ela não havia visto antes. Nos dias que se seguem, Ana e Rafael começam a perceber, sem se darem conta, que cada um se tornará parte da vida do outro de maneira sutil. Embora tentem seguir como dois estranhos cumprindo um acordo, pequenos gestos revelam um interesse mútuo e um respeito crescente. As interações diárias, os olhares que trocam e a convivência forçada estão, aos poucos, transformando a maneira como eles enxergam um ao outro, criando uma conexão que transcende o contrato de casamento que os uniu. Nas semanas seguintes, Rafael e Ana ajustam-se à nova rotina de convivência. Com o casamento formalizado, ele inicia o tratamento intensivo dela no Hospital St. Joseph, onde realiza exames e consultas frequentes para monitorar o progresso. Rafael coordena cada detalhe com precisão, e Ana passa a admirar a competência dele, mesmo que o profissionalismo dele às vezes a deixe desconfortável. Ela tenta não pensar demais sobre o que o futuro reserva, mas o diagnóstico sério ainda pesa em seus pensamentos, e o tratamento, por mais promissor que seja, a faz lembrar da luta que está enfrentando. Certo fim de semana, Rafael sugere que passem a tarde juntos, algo que, para Ana, parecia inusitado. Achei que seria interessante você conhecer o lugar onde cresci, ele comenta, enquanto caminham até ao parque à beira do rio Hudson. Era um lugar tranquilo, rodeado por árvores e com uma vista ampla da cidade. Rafael parecia mais relaxado ali, e Ana aproveita a oportunidade para observá-lo sob uma nova perspectiva. Eles conversam sobre a infância de Rafael, marcada por uma educação rigorosa e uma relação distante com os pais.
Nunca tive uma família unida, não como você fala da sua, ele admite, com um toque de amargura na voz. Ana se comove ao ver essa vulnerabilidade em Rafael, uma faceta que ele raramente demonstrava. Em uma tarde diferente, Ana o convida para visitar o bairro onde viveu até o diagnóstico. É um lugar simples, com pequenas lojas e parques onde costumava passear. Rafael parece deslocado, mas tenta acompanhá-la com paciência. Ela o leva até um mercado local e compra um tipo específico de chá, seu favorito desde criança. Esse chá sempre me lembra de dias bons, explica ela, tentando introduzi-lo a um pedaço de sua própria história. Rafael, pela primeira vez, parece curioso em saber mais sobre ela além do diagnóstico e das consultas. Ele percebe que Ana, mesmo lutando contra uma condição grave, consegue valorizar as pequenas coisas da vida, algo que ele, até então, nunca havia tentado fazer. Enquanto compartilham esses momentos, Ana vê em Rafael uma força e um senso de responsabilidade que ele raramente revelava. As trocas de experiências trazem à tona uma empatia mútua, e Ana começa a perceber que há muito mais por trás daquela aparência rígida do cirurgião. Rafael, por outro lado, começa a questionar a si mesmo. Ele se sente atraído pelo otimismo de Ana e pela forma como ela transforma a simplicidade em algo significativo. Algo dentro dele, no entanto, o alerta contra essa aproximação, temendo que o envolvimento pessoal o tire do foco. Em uma tarde de outono, enquanto preparam juntos o jantar, Rafael observa Ana rindo de algo trivial, e algo em seu peito se aperta. Ele sente uma sensação nova, algo que hesita em definir, mas que está cada vez mais presente na convivência. De repente, ela o pega desprevenido com uma pergunta inesperada. Rafael, o que você faria se soubesse que tem um tempo limitado? Ele fica em silêncio, refletindo, e sua resposta vem como um sussurro quase inaudível. Eu nunca pensei nisso. Eles trocam um olhar prolongado, e ela parece ler em seus olhos uma verdade mais profunda do que ele gostaria de admitir. Alguns dias depois, Ana passa por uma sessão de tratamento mais intensa, que a deixa debilitada. Rafael a acompanha até em casa, oferecendo-se para ficar por perto caso ela precise de algo. Ela, normalmente resistente, aceita sua presença e, deitada no sofá, compartilha um pouco mais de sua história. Conta sobre a perda do pai e a luta que sua mãe enfrentou para sustentá-la. Rafael ouve atentamente, absorvendo cada palavra, e algo dentro dele se transforma. Ele se dá conta de que, ao longo da convivência, passou a admirar a resiliência de Ana, algo que o desarmava e o fazia questionar sua própria força. Naquela noite, Rafael, incapaz de dormir, decide que precisa entender melhor seus próprios sentimentos. Ele conversa com seu amigo Dr. Caio, que nota sua confusão emocional. Caio o provoca com um sorriso, perguntando o que realmente sente por Ana. Rafael hesita, mas admite que há algo diferente, algo que ele não consegue mais ignorar. Talvez você esteja sentindo algo real pela primeira vez, sugere Caio, deixando Rafael ainda mais confuso. Em casa, Ana começa a perceber as sutilezas no comportamento de Rafael, o modo como ele a olha quando acha que ela não está vendo, o cuidado que ele coloca em cada detalhe do tratamento e a atenção que dispensa a cada gesto seu. Ela vê nele um homem lutando contra seus próprios sentimentos, e, mesmo sabendo que tudo começou como um acordo, começa a se permitir sentir algo mais profundo. As semanas passam, e pequenos gestos revelam a crescente afeição entre os dois. Em um dia particularmente difícil, Rafael a acompanha em um passeio para respirar ar puro e aliviar o peso da rotina médica. Eles caminham pelas ruas ensolaradas de Nova York, e Rafael a leva até uma livraria que ela ama, onde ele observa a paixão com que Ana fala sobre os livros que a inspiraram. Em um gesto inesperado, ele compra um livro que ela mencionou como especial para ela. A simplicidade do gesto a comove, e, pela primeira vez, ela sente que ele está indo além do acordo formal. Em uma risada nervosa, Ana brinca que ele está se tornando um bom marido. Rafael sorri, um sorriso tímido, mas sincero, deixando claro que algo entre eles está mudando. Cada momento que passam juntos se transforma em uma lição mútua sobre paciência e empatia. Ana vê Rafael não mais apenas como um cirurgião impecável, mas como alguém com camadas, e Rafael, por sua vez,
começa a entender que a vida é mais que controle e precisão. O vínculo que estão construindo vai além de qualquer contrato ou diagnóstico, e mesmo sem saber o que o futuro reserva, ambos sentem que algo especial está nascendo entre eles. Enquanto o outono avançava, a convivência entre Rafael e Ana se tornava mais natural. O contrato que antes definia as interações entre eles agora parecia cada vez mais irrelevante. A rotina compartilhada havia se transformado em algo fluido, e ambos percebiam, sem admitir, que o laço entre eles era mais forte do que qualquer formalidade assinada. Rafael se esforçava para mostrar a Ana um pouco mais de seu mundo, e ela retribuía com a mesma sinceridade. Em um sábado, ele decide levá-la a um lugar que nunca compartilhou com ninguém, em um memorial do hospital, onde placas de metal homenageiam os médicos e pacientes que já passaram por ali. Ele explica, em voz baixa, que foi ali que decidiu que queria ser cirurgião, após perder seu irmão mais novo em um acidente de carro. Ana ouve em silêncio, sentindo a dor por trás de cada palavra, percebendo que, para ele, o hospital era mais que um local de trabalho, era também um lugar de memórias e luto. Em resposta, Ana o leva até um parque no Brooklyn, onde costumava passear com os alunos da escola em que trabalhava. Ela descreve o quanto as crianças a inspiram e fala sobre seu sonho de ser mãe. Rafael, tocado pela sinceridade dela, pergunta com uma suavidade que raramente demonstrava: "E você pensa em como seria com sua própria família?" Ela sorri tristemente, dizendo que, devido à doença, esse sonho parece cada vez mais distante, algo que ela havia aceitado com resignação. Essas trocas criam uma nova profundidade em seu relacionamento, algo que vai além do cuidado ou da convivência. Nos dias seguintes, Rafael percebe que cada palavra e gesto dela o fazem repensar sua própria vida. Ele se pega observando Ana de maneira diferente, intrigado pela leveza com que ela encara as dificuldades e pela coragem que ela demonstra ao enfrentar uma realidade tão difícil. Ana, por sua vez, sente-se protegida ao lado de Rafael, mas tenta lutar contra o crescente sentimento de carinho, receosa de se envolver ainda mais com alguém que parece ter medo de se abrir completamente. Rafael começa a notar o impacto que Ana exerce sobre ele. Em uma manhã, enquanto tomam café juntos, ela o faz rir com uma piada simples, algo que parecia impossível semanas antes. "Nunca pensei que você fosse capaz de rir de uma bobagem dessas", comenta Ana, sorrindo, enquanto ele balança a cabeça, em um misto de diversão e surpresa. Ele se dá conta de que há muito tempo não ria de forma tão genuína e percebe que, talvez, Ana trouxera algo de volta em si que ele nem sabia ter perdido. Com o tempo, a relação entre eles continua a se aprofundar. As consultas de Ana tornam-se mais frequentes, e ela começa a enfrentar algumas complicações no tratamento, o que a deixa preocupada. Em uma dessas consultas, Rafael nota o olhar distante dela e, em um impulso, segura sua mão, passando uma calma silenciosa. Ela se surpreende com o toque, e ele solta rapidamente, desconcertado com o próprio gesto. Porém, o ato cria um elo ainda mais forte, um momento silencioso que transcende o acordo. Mais tarde, enquanto assistem a um filme juntos, Ana adormece no sofá. Rafael, sem querer acordá-la, observa-a em silêncio, fascinado pela paz em sua expressão. Ali, ele percebe algo que o assusta, o desejo de protegê-la, não como um médico, mas como alguém que se importa profundamente. Ele percebe que, ao lado dela, está descobrindo uma forma de vida mais leve e real, uma conexão que nunca esperava sentir. O dia seguinte traz uma nova percepção para Ana. Em uma conversa com Dona Vera, a vizinha simpática e figura materna, Ana confessa que sente algo especial por Rafael, mas teme que isso complique a relação. Dona Vera, com a sabedoria de quem já viveu muito, aconselha-a a não se preocupar com o que pode ou não acontecer. O amor, querida, é sempre inesperado. Apenas viva o momento, você merece essa felicidade, diz a mulher, dando-lhe um abraço reconfortante. Rafael também busca conselhos. Conversa novamente com Caio, que, notando a mudança no amigo, comenta de maneira provocadora: "Talvez você esteja finalmente conhecendo o que é se importar, Rafael. Não precisa fugir disso." Rafael se mantém em silêncio, mas as palavras de Caio o fazem refletir. Ele teme se abrir e perder o controle sobre suas emoções, mas percebe que, talvez,
o que está sentindo por Ana seja algo que merece atenção. Certa noite, durante um jantar improvisado, Ana olha para Rafael com um olhar profundo e sereno, confessando algo que guarda no coração há algum tempo. Eu me sinto segura com você, Rafael, de um jeito que não imaginava. Rafael, sem saber como responder, sente seu coração disparar. Ele a observa, tentando encontrar as palavras, mas tudo o que consegue fazer é sorrir, um sorriso que traz um pouco de todas as emoções que ele tem guardado. À medida que o outono chega ao fim, o vínculo entre Rafael e Ana transforma-se em algo que eles não podem mais ignorar. O apartamento, antes apenas um lugar de convivência forçada, agora é um lar com lembranças, risadas e momentos que ambos guardam em silêncio. Pequenas demonstrações de afeto tornam-se mais naturais, e cada dia é um passo mais próximo de algo que, ao mesmo tempo, os aproxima e os desafia. Eles já não conseguem ver a relação apenas como um contrato ou uma ajuda mútua. E, mesmo com o temor do que o futuro reserva, Rafael e Ana decidem abraçar o presente, certos de que, de alguma forma, aquilo que construíram juntos já os mudou para sempre. Para Rafael, cada gesto e cada palavra dela tem um peso imensurável, enquanto Ana sente que, ao lado dele, encontrou algo que transcende qualquer tratamento ou condição de saúde. Com o inverno se aproximando, Rafael e Ana passam a enfrentar desafios que colocam à prova o vínculo que construíram. No início, ambos tentam manter os sentimentos em silêncio, mas os gestos diários revelam a afeição que se forma entre eles. Rafael, no entanto, resiste à ideia de um envolvimento mais profundo, enquanto Ana lida com uma mistura de esperança e temor. Cada um carrega a própria batalha, e a convivência os aproxima e os afasta, como as marés do Hudson que ambos admiravam em silêncio. Em uma noite gelada, Rafael recebe um convite de casamento de um colega de hospital, e Ana o encoraja a comparecer. Seria bom para você socializar um pouco, sugere ela, sorrindo. Rafael aceita o convite, mas, ao pensar na ideia de ir sozinho, sugere que ela o acompanhe. Será mais fácil parecer uma vida normal, não? Brinca ele, e Ana, embora surpresa, concorda. No fundo, ambos sabiam que a presença dela tornaria a ocasião mais leve e suportável para Rafael, e para ela, era uma oportunidade de ver o cirurgião em outro ambiente, longe da tensão dos diagnósticos e tratamentos. Na noite da festa, Ana veste um vestido azul que destaca sua leveza e vitalidade, e Rafael não consegue esconder o olhar de surpresa e admiração. Ela percebe e ri, desviando o olhar, mas o sorriso tímido que ela esboça fica gravado na mente dele. Quando chegam ao evento, percebem o impacto de sua presença juntos. Os colegas de Rafael, muitos dos quais não acreditavam no casamento repentino, os observam com curiosidade e admiração. Ana lida com os olhares com uma graça natural, mas Rafael se sente um pouco desconfortável. No entanto, ao vê-la rir e interagir com as pessoas, percebe que, ao lado dela, tudo parecia mais fácil. Durante a festa, eles acabam sendo chamados para dançar, um pedido que Ana aceita com leveza, puxando Rafael para a pista. Ele, hesitante, tenta acompanhar o ritmo, mas sua postura formal e desajeitada acaba arrancando risadas dela. Você está tentando dançar ou se proteger? Ela brinca, e ele, encabulado, admite que nunca fora bom com danças. Ana ri e tenta ensiná-lo alguns passos, até que ambos se perdem em uma risada leve e solta. A proximidade, o toque de mãos e o olhar cúmplice criam um momento único, e, quando percebem, estão se olhando com uma intensidade que diz mais do que qualquer palavra. Naquela noite, ao voltarem para casa, o silêncio entre eles é profundo e revelador. Ambos estão cientes do sentimento que cresce, mas nenhum dos dois se atreve a quebrar a tensão. Ana se despede com um leve toque no ombro dele e segue para seu quarto, deixando Rafael sozinho, lutando com o turbilhão de emoções que o envolvem. Ele sente o desejo de dizer algo, mas teme as consequências, receoso de como sua vida poderia mudar caso aceitasse o que realmente sente. No dia seguinte, uma nova fase no tratamento de Ana começa, e as complicações começam a se tornar mais visíveis. Ela enfrenta efeitos colaterais mais severos, o que a deixa debilitada e, muitas vezes, sem energia para atividades simples. Rafael a acompanha durante as consultas e procedimentos, cada vez mais preocupado e frustrado ao ver a pessoa que ele aprendeu a admirar sofrer de maneira tão intensa.
Durante uma sessão difícil, Ana desmaia e precisa de cuidados imediatos. Rafael reage prontamente, cuidando dela com uma atenção redobrada, mas sua expressão revela uma preocupação além da profissional, algo que os outros médicos também notam. Após a consulta, Rafael a leva de volta para casa e se oferece para ficar, ao que Ana aceita com gratidão. Durante aquela noite, sentada ao lado dele no sofá, ela finalmente se permite desabafar sobre seu medo do futuro. Às vezes, sinto que estou perdendo a força para lutar, ela admite, e sua voz é cheia de emoção. Rafael segura sua mão, sua expressão suave e determinada. Enquanto eu estiver aqui, você não precisa lutar sozinha, ele sussurra, e o toque caloroso dela em suas mãos revela uma cumplicidade que ambos sabem que ultrapassa qualquer acordo ou contrato. Nos dias que se seguem, o clima entre eles se torna ainda mais intenso e cheio de significados não ditos. Rafael encontra-se constantemente pensando nela e se pega olhando para ela de um jeito que revela muito mais do que ele gostaria. Em uma tarde de nevasca, enquanto ambos tomam chá na sala, Ana quebra o silêncio. Eu nunca imaginei que encontraria alguém que me ajudasse tanto a enfrentar tudo isso, ela diz, em um tom de gratidão que carrega algo mais profundo. Rafael sente o coração acelerar, mas tenta manter a postura. Eu também nunca pensei que essa decisão mudaria a minha vida, responde ele, num tom reflexivo. A situação culmina quando, em uma noite de chuva, Rafael decide abrir o coração, mesmo sem usar palavras explícitas. Ele se aproxima dela, e eles trocam um olhar que fala tudo que ambos vinham tentando suprimir. Sem pensar, ele toca o rosto dela com delicadeza, e ela fecha os olhos, sentindo o toque que parecia dizer tudo que ele não conseguia verbalizar. O momento é interrompido por uma ligação de emergência, mas o sentimento que surge ali fica gravado para ambos. Rafael sai para atender a chamada, mas o pensamento em Ana o acompanha. Quando ele retorna, horas depois, encontra Ana ainda acordada, esperando com um sorriso tímido. Eu não consegui dormir, ela admite, e ele entende o motivo. A conversa entre eles é simples, mas cheia de significado. Talvez seja porque também não consegui, ele diz, finalmente aceitando que os sentimentos que nutria por ela não podiam mais ser negados ou reprimidos. Esse momento de honestidade os coloca em um terreno novo e inesperado. Ambos sabem que o tempo de Ana é incerto, mas a certeza do que sentem parece sobrepor qualquer temor. Eles trocam um olhar silencioso, e pela primeira vez, Rafael permite-se imaginar um futuro com ela, mesmo sabendo que talvez ele nunca venha. A intensidade do que estão vivendo já é suficiente para dar sentido àquilo que, até então, parecia apenas um acordo impessoal. As primeiras complicações do tratamento de Ana se agravam, e os efeitos colaterais se tornam mais intensos, abalando o físico e o emocional dela. Dias de febre e fraqueza se alternam com breves momentos de melhora, mas a deterioração é visível. Rafael observa de perto, acompanhando cada exame, cada resultado, mas sem poder fazer mais do que os tratamentos já indicados. A impotência diante do sofrimento dela o corrói, revelando a profundidade do sentimento que nutre por Ana. Em uma consulta com um especialista, Rafael e Ana ouvem sobre a possibilidade de que o tratamento não produza o efeito esperado. A gravidade do diagnóstico finalmente se torna inegável, e Ana percebe o peso do olhar de Rafael ao ouvir a notícia. Durante o caminho de volta, o silêncio entre eles é pesado e cheio de tensão não dita. Ana tenta manter a cabeça erguida, mas Rafael percebe a angústia dela. Ao chegarem em casa, ele segura sua mão antes que ela se afaste, dizendo em voz baixa, "Você não está sozinha nessa." Essa simples declaração a faz sorrir, apesar da preocupação, e ela se deixa envolver pela segurança que ele transmite, uma sensação que já não consegue ignorar. As semanas que se seguem são marcadas por um ciclo exaustivo de tratamentos. Em um dos piores dias, Ana sofre uma crise intensa que a leva de volta ao hospital. Rafael está ao seu lado quando ela acorda, segurando sua mão com uma firmeza silenciosa, sem desviar o olhar. Ela tenta sorrir, mas sua voz sai trêmula. "Eu não sei se consigo continuar, Rafael." Ele a olha profundamente, e sua resposta é cheia de determinação. "Nós vamos superar isso, Ana. Eu estou aqui." A sinceridade em seu tom deixa Ana em lágrimas,
e ela sente que, mesmo em meio à dor, ele é sua maior fonte de força. Em um esforço para ajudá-la a enfrentar a situação com mais leveza, Rafael propõe pequenas saídas, breves escapadas dos tratamentos. Em uma tarde, ele a leva para um passeio em um jardim botânico. Mesmo debilitada, Ana aproveita o momento, encantada com a paz do lugar. Eles caminham juntos, e Rafael observa o brilho nos olhos dela ao contemplar as flores, sentindo-se cada vez mais envolvido pela força e beleza que ela traz para a sua vida. Ela lhe confessa que sempre quis viajar, conhecer lugares novos, mas que agora já não sabe se terá tempo. A tristeza na voz dela é profunda, e Rafael segura sua mão com firmeza. Se depender de mim, você vai ter todo o tempo que precisar, diz ele, com uma intensidade que a deixa sem palavras. Ana, por outro lado, começa a perceber que, ao lado de Rafael, está descobrindo uma nova razão para lutar. Em uma conversa com Dona Vera, ela confessa que sente algo profundo por ele, algo que não esperava encontrar em meio a tantas adversidades. Ele é mais do que um amigo ou um apoio, é como se ele tivesse se tornado uma parte de mim, ela revela, com a voz trêmula. Dona Vera sorri e a encoraja a não temer esse sentimento, lembrando-a de que o amor sempre aparece nos momentos mais inesperados. Em um raro momento de abertura, Rafael também admite para seu amigo Caio que tem medo do que sente por Ana, temendo perder o controle sobre suas emoções, e mais ainda, sobre a própria vida. Caio o aconselha a enfrentar a situação com sinceridade, lembrando de que o amor é um risco que vale a pena. Talvez seja a primeira vez que você está realmente vivendo, Rafael, sugere Caio, deixando pensativo. Poucos dias depois, Ana enfrenta uma nova complicação, e Rafael se vê diante da pior realidade, a possibilidade de que ela não resista. Ele passa a noite ao lado dela, incapaz de se afastar, e, em um momento de fraqueza, admite em voz baixa, eu não sei o que vou fazer se você se for. Ana, surpresa pela sinceridade dele, o segura pela mão, tentando acalmá-lo. Então, vamos viver cada dia como se fosse o único, ela sussurra, e ambos trocam um olhar profundo e carregado de emoções não ditas. A partir desse momento, eles decidem aproveitar cada instante juntos, permitindo-se viver plenamente, apesar da incerteza. Rafael tenta levar Ana para lugares que ela sempre quis conhecer, adaptando suas limitações, e os dois criam lembranças preciosas, que fortalecem o vínculo entre eles. Um desses momentos é uma noite em que ele organiza um pequeno jantar surpresa no apartamento, com as comidas favoritas dela e uma música suave ao fundo. Ela, emocionada, agradece a ele com um beijo suave no rosto, um gesto que expressa mais do que qualquer palavra. O desgaste emocional e físico é visível em ambos, mas a presença de Rafael ao lado dela mantém forte. Em uma das consultas, ao perceber o olhar exausto dele, Ana segura sua mão e diz com firmeza, eu preciso que você cuide de si também. Ele, no entanto, a tranquiliza, dizendo que tudo o que ele faz é por ela. O afeto entre eles cresce cada vez mais, e ambos sentem que, de alguma forma, o tempo compartilhado é mais precioso do que qualquer futuro que imaginavam antes. Com o passar dos dias, Rafael começa a perceber que a dor de ver Ana sofrer é superada pelo desejo de vê-la viver. Em um momento de honestidade, ele confessa, eu queria poder te proteger de tudo isso, mas, acima de tudo, quero que você saiba que eu te amo. Ana, emocionada, responde com um sorriso suave, e ambos entendem que esse sentimento é, ao mesmo tempo, uma fonte de força e uma promessa silenciosa. Para eles, a ideia de um futuro certo e seguro é irrelevante. Cada momento compartilhado se torna um presente, algo que transcende o sofrimento e as limitações. E, mesmo diante da incerteza, ambos sentem que encontraram um amor que, apesar de inesperado, é verdadeiro e transformador, algo que jamais poderão ignorar. Enquanto o inverno se aprofunda, a condição de Ana também piora, e a realidade de seu estado crítico se torna impossível de ignorar. Em meio ao avanço da doença, Rafael se vê encurralado pelos próprios sentimentos, temendo que seu amor por ela só intensifique a dor da perda que, em algum nível, ele sente estar cada vez mais próxima. Ele percebe que, ao lado dela, já não é mais o homem que começou esse contrato, Rafael é alguém que ama profundamente e está disposto a sacrificar tudo para que Ana se sinta segura e protegida. Esse novo Rafael é, acima de tudo, vulnerável, e isso o assusta. Ana,
ciente da situação, decide que precisa protegê-lo de um sofrimento que, segundo ela, seria inevitável. Em um momento de dor e coragem, ela comunica a decisão de encerrar o casamento, afirmando que talvez fosse melhor para ambos seguirem caminhos separados, antes que a situação piorasse ainda mais. Rafael fica em choque, incapaz de aceitar a decisão dela, que, aos seus olhos, parecia uma tentativa de afastá-lo para poupá-lo de um final doloroso. Ela tenta convencê-lo de que o afastamento é necessário, mas ele insiste, olhando-a diretamente nos olhos. Você realmente acha que estar longe de você tornaria isso menos doloroso para mim? Pergunta ele, sua voz carregada de frustração e tristeza. Os dois passam a noite discutindo, cada um expondo o que sente, até que Ana admite que tem medo de deixá-lo com um vazio insuportável. Eu não quero ser uma lembrança que você carrega com dor, Rafael. Eu quero que você siga em frente, que seja feliz, mesmo que sem mim. As palavras dela são um golpe profundo, e Rafael se dá conta do quão desesperada ela está para protegê-lo. Ele, no entanto, responde com firmeza. Eu prefiro 1000 vezes viver essa dor do que me afastar de você agora. Se estamos juntos, então vamos até o fim. A decisão cria um novo elo entre eles, uma promessa silenciosa de que, independentemente do que o futuro reserve, enfrentarão tudo lado a lado. Após essa conversa, ambos parecem mais determinados a aproveitar cada momento. Rafael planeja pequenas surpresas para animá-la, e os dois fazem visitas a lugares que ela ama. Em um desses dias, eles decidem assistir ao pôr do sol na ponte de Brooklyn, uma experiência que Ana sempre mencionava como um sonho. O vento frio de inverno os envolve enquanto Rafael a segura pela mão, ajudando-a a se equilibrar ao atravessar a ponte. Ao chegarem ao outro lado, eles se abraçam, em silêncio, permitindo-se apenas sentir o momento. Em casa, Rafael se encontra dividido entre a felicidade e o medo de perder o amor que finalmente encontrou. Ele confidencia a Caio que, mesmo sabendo das consequências, nunca se sentiu mais vivo. Caio, tocado pela sinceridade de Rafael, apoia-o na decisão de estar ao lado dela até o final. Às vezes, a maior coragem é amar, mesmo sabendo que isso pode nos destruir, diz Caio, e Rafael sente o peso da verdade nessas palavras. Certa noite, enquanto Ana dorme, Rafael a observa em silêncio, seu coração pesado com a proximidade do inevitável. Ele se aproxima dela e sussurra baixinho, quase como se falasse para si mesmo. Eu faria isso tudo de novo, mesmo sabendo como vai acabar. E então, sem que ele perceba, uma lágrima escorre, uma expressão sincera do amor e da dor que sente. Na manhã seguinte, Ana percebe que ele está mais quieto e questiona se algo o preocupa. Rafael, então, decide revelar algo que vinha guardando há algum tempo. Ele conta a história de seu irmão, a perda que o marcou e o motivo pelo qual ele tinha tanto medo de amar. Eu achava que, se nunca me apegasse a ninguém, nunca mais sentiria aquela dor, confessa, sua voz embargada. Ana, ao ouvir, o conforta, lembrando de que, apesar da dor, o amor e as memórias que eles criaram juntos sempre serão a força que o guiará, mesmo depois que ela partir. A conversa transforma o relacionamento entre eles, levando-o a um nível de aceitação e compreensão que transcende qualquer contrato ou diagnóstico. Decidem que, juntos, irão se apoiar mutuamente, enfrentando cada dia como uma vitória e como uma lembrança preciosa. Rafael finalmente se permite ser vulnerável, e Ana se sente aliviada ao ver que ele entende a profundidade de seus sentimentos. Poucos dias depois, em uma das sessões de tratamento, Rafael é chamado de emergência para uma cirurgia. Ele reluta em deixá-la, mas Ana o convence, insistindo que ele não pode abandonar seus pacientes. Vá, Rafael. Eu estarei aqui esperando por você, diz ela, e ele, embora receoso, a deixa com um beijo na testa. A cirurgia é longa e exaustiva, e, ao final, Rafael corre de volta ao quarto de Ana, apenas para encontrá-la sorrindo, como se nunca tivesse tido dúvidas de que ele voltaria. O momento o comove, e ele sente que, mais do que nunca, precisa estar ao lado dela até o fim. Naquela noite, após o retorno ao apartamento, Ana e Rafael tomam uma decisão silenciosa e íntima. Eles sabem que cada dia juntos é um presente e, pela primeira vez, deixam de lado o medo do futuro.
O contrato inicial entre eles agora é apenas uma formalidade, algo que já não carrega peso em suas vidas. Cada momento juntos é vivido com intensidade, cada conversa, cada sorriso, cada toque, como se fosse o último. O vínculo entre eles se torna, assim, uma promessa de amor inabalável, algo que transcende o tempo e a saúde. Para Rafael, estar ao lado de Ana não é mais uma escolha, mas uma necessidade, uma razão para continuar vivendo, independentemente do que venha pela frente. Ana, por sua vez, sente-se em paz, segura de que, ao lado dele, encontrou não apenas um marido temporário, mas um verdadeiro amor, algo que ela jamais imaginou encontrar em meio à tempestade que era sua vida, cientes de que enfrentariam o que quer que viesse, juntos. Aquele instante, embora breve, carrega todo o amor, a luta e a coragem de um casal que decidiu, contra todas as probabilidades, abraçar o presente e lutar até o último momento. Os dias que se seguem são vividos com intensidade e entrega, cada instante uma lembrança preciosa que Rafael e Ana compartilham sem hesitação. A doença de Ana progride, e ela tem consciência de que o tempo pode estar se esgotando. Rafael, no entanto, recusa-se a pensar no que pode acontecer e se mantém firme ao lado dela, valorizando cada segundo. Uma manhã, Ana acorda se sentindo fraca e sem forças para se levantar. Ela tenta sorrir para Rafael, mas ele percebe a dor nos olhos dela. Sentando-se ao lado da cama, ele segura sua mão, o toque quente e seguro que ela aprendeu a amar. Lembra quando falamos sobre o futuro? Acho que, por mais incerto que seja, não há mais nada que eu desejaria, ela sussurra, com um olhar sereno. Rafael sente as lágrimas surgirem, mas permanece forte, acariciando seu rosto com cuidado. Para ambos, aquele momento traz uma nova aceitação. A incerteza que sempre pairou sobre eles agora não é mais uma sombra, mas uma motivação para viver o agora com toda a intensidade. Rafael começa a compreender que, mesmo com o medo da perda, o amor que ele encontrou ao lado de Ana vale mais do que qualquer dor futura. Em uma tarde fria, Ana recebe uma visita especial. Dona Vera traz um pequeno presente, algo que ela preparou com carinho. É uma colcha de retalhos, feita de pedaços de tecidos que representam momentos e sentimentos que Ana compartilhou com ela. Ao ver o presente, Ana não consegue conter a emoção. É como se cada pedacinho contasse uma história, diz ela, segurando a colcha com gratidão. Rafael a observa, e, ao ver a emoção nos olhos dela, percebe que, para Ana, o simples ato de ser lembrada é um presente incalculável. Naquela noite, Rafael, profundamente comovido, toma uma decisão silenciosa. Ele passa a madrugada ao lado dela, e enquanto Ana dorme, ele organiza suas coisas em silêncio. Em um impulso, ele pega uma pequena câmera e começa a registrar momentos, criando pequenas gravações de cada instante juntos. Ele captura o sorriso de Ana ao amanhecer, o brilho dos olhos dela quando ele a surpreende com um café especial, a suavidade de sua voz ao conversar sobre memórias queridas. Ele quer guardar cada detalhe dela, algo que ele possa manter para sempre. Ao mostrar a câmera a Ana, ela se surpreende e sorri, encantada com a ideia. Eles começam a gravar mensagens um para o outro, momentos de carinho e palavras que ficarão eternizadas. Rafael grava-se dizendo como ela mudou sua vida, e Ana, em resposta, expressa seu amor e gratidão, sabendo que, independentemente do que aconteça, esse amor estará com eles para sempre. Em uma das tardes de gravação, Ana encontra forças para se abrir. Eu nunca imaginei que pudesse encontrar alguém que me amasse assim, Rafael. Você transformou o tempo que eu tenho em algo mais, algo que eu vou levar comigo, mesmo depois de tudo, diz ela, com a voz embargada. Rafael a escuta, e pela primeira vez ele se permite chorar ao seu lado, sem esconder o quanto ele a ama e o quanto isso significa. Nos dias seguintes, Rafael e Ana passam a visitar lugares que sempre mencionaram, aproveitando cada passeio como uma celebração do que compartilharam. Em uma dessas saídas, enquanto caminham pelo parque coberto de neve, Ana tropeça e ele a segura com carinho. Eles riem juntos, com uma leveza que apenas o amor permite, e Rafael percebe que, mesmo com o coração pesado, ele encontrou um motivo real para sorrir, para viver intensamente. Uma noite, Ana convida Rafael a dançar na sala de estar. Com a música suave ao fundo, ele a guia, seus corpos em perfeita sincronia,
como se cada movimento dissesse o que as palavras não conseguem expressar. Ela deita a cabeça em seu ombro, e eles se balançam suavemente, sentindo o calor um do outro. Naquele instante, não há doença, não há contrato, apenas o amor genuíno que os une. Conforme os dias avançam, a saúde de Ana se fragiliza ainda mais, e Rafael percebe que talvez eles estejam próximos do fim. Mas ele se recusa a demonstrar qualquer tristeza, focando-se apenas em proporcionar a ela momentos de paz e alegria. Em uma manhã, ele prepara o café da manhã e leva para ela na cama, sorrindo enquanto a observa saborear cada detalhe. Você faz a melhor torrada que já provei, ela brinca, e eles riem juntos, criando uma leveza que transforma a tristeza em algo suportável. Quando o dia chega ao fim, Rafael e Ana têm uma última conversa íntima. Deitados juntos, ele segura sua mão e, em um tom baixo, diz: Ana, você é o amor que eu nunca soube que precisava. Eu te amo, de um jeito que eu não sabia ser possível. Ela sorri, seus olhos brilhando, e responde: eu sempre vou estar com você, Rafael. E esse amor é o que vai me guiar, onde quer que eu esteja. Naquela noite, Ana adormece nos braços dele, e Rafael permanece acordado, observando cada detalhe de seu rosto, cada respiração leve, sentindo a paz que apenas o amor verdadeiro pode trazer. Para ele, essa despedida é ao mesmo tempo dolorosa e curativa, uma prova de que o amor pode transformar qualquer sofrimento em algo belo e eterno. Com o tempo, Rafael percebe que o amor que viveu ao lado de Ana é mais do que uma lembrança dolorosa. É uma força que o leva a transformar o centro infantil em uma realidade, cumprindo o sonho que eles compartilharam. Ele sente a presença dela em cada paciente, em cada criança que ele ajuda, e sabe que, mesmo que o tempo com ela tenha sido curto, o impacto desse amor durará para sempre. Ana se foi, mas o amor deles permanece. E, para Rafael, cada dia é um novo começo, um lembrete de que o amor, mesmo nos momentos mais difíceis, é o que realmente dá sentido à vida. Após a partida de Ana, a ausência dela transforma a vida de Rafael de uma forma que ele jamais imaginara. Dias e noites se misturam em um vazio profundo, mas aos poucos ele começa a perceber que Ana não partiu completamente. As lembranças de seus momentos juntos o acompanham, dando-lhe a força para seguir em frente e encontrar um propósito renovado. Ele se dedica ao projeto da Fundação Infantil com uma paixão que surge da dor e do amor que compartilhou com ela. Cada criança que entra no hospital recebe o cuidado e a compaixão que ele aprendeu com Ana, como se ela ainda estivesse ao seu lado, guiando-o. No centro de tratamento, Rafael decide criar uma ala em homenagem a Ana. As paredes são decoradas com frases inspiradoras e fotos de momentos que capturam a alegria e a leveza que ela trouxe à sua vida e à vida de todos ao seu redor. Uma dessas frases, a que mais representa a mensagem que ela lhe deixou, é gravada em uma placa na entrada: ame hoje, pois é o que realmente temos. Esse é o lema que ele passa a adotar em sua própria vida, algo que lembra todos os dias em que o amor é mais poderoso do que qualquer obstáculo. O tempo passa, e Rafael encontra maneiras de transformar a dor em algo significativo. Ele se torna uma figura central na fundação, trabalhando com dedicação para realizar o sonho que compartilhou com Ana. Ao ver as crianças que ele cuida, muitas vezes sente como se ela estivesse sorrindo para ele, dando-lhe forças para continuar e lembrar que cada pequena vida que ele ajuda é uma extensão do amor deles. Com o tempo, o hospital reconhece o impacto do trabalho de Rafael, e ele é convidado a dar palestras sobre o papel da empatia e da compaixão na medicina, transmitindo as lições que aprendeu ao lado de Ana. Uma noite, ao rever as gravações que ele fez durante os últimos meses com ela, Rafael se permite sentir novamente o peso e a beleza de cada momento. Ele sorri, chora e revive cada detalhe como se ela ainda estivesse ao seu lado. Em uma das gravações, Ana olha diretamente para a câmera e diz: se você está vendo isso, é porque, de alguma forma, ainda estamos juntos. Eu acredito que o amor nunca acaba, e onde quer que eu esteja, estou sempre com você. Ele sente o calor dessas palavras, uma sensação de paz e conexão que o preenche, lembrando de que o amor deles é eterno, algo que a morte não conseguiu apagar. Aos poucos, a presença de Ana deixa de ser uma lembrança dolorosa e se torna uma fonte constante de inspiração. Rafael percebe que viver intensamente com propósito é a melhor maneira de honrar o amor que tiveram.
Cada dia é uma nova chance de espalhar a bondade e a compaixão que ela lhe ensinou, e ele passa a viver com o objetivo de ajudar outros a encontrarem essa luz em suas próprias vidas. O tempo continua a passar, e Rafael encontra alegria em pequenos gestos que antes não notava. As estações mudam, mas o amor que sente por Ana permanece, crescendo de maneira silenciosa e serena, como uma árvore que se fortalece ao longo dos anos. Ele aprende a valorizar cada detalhe, desde as conversas com os pacientes até os momentos de silêncio, onde ele sente a presença dela em cada raio de sol e cada brisa suave. Certo dia, Rafael encontra uma carta que Ana escreveu para ele antes de partir. Na carta, ela agradece por todo o amor e por todos os momentos que compartilharam, expressando seu desejo de que ele siga em frente e encontre felicidade, mesmo sem ela. Rafael, se você está lendo isso, quero que saiba que você é mais do que tudo que já imaginei. Obrigada por cada riso, cada lágrima e por me dar mais do que jamais sonhei. Eu te amo e sempre estarei com você. Seja feliz, por nós dois. Ele guarda a carta com carinho, sentindo que ela, de alguma forma, sabia que ele precisaria desse último apoio para seguir em frente. A jornada de Rafael passa a ser uma busca constante por maneiras de honrar o legado que Ana deixou. Ele dedica-se com mais afinco ao projeto da Fundação, estendendo o alcance do trabalho para beneficiar outras pessoas que precisam de esperança e amor. Ele sabe que esse é o maior presente que poderia deixar em memória dela, algo que ajudará outros a encontrarem sua própria força, assim como Ana o ensinou a encontrar a sua. No fim, Rafael percebe que o amor verdadeiro é algo que vai além do tempo, algo que se perpetua nas ações e nas memórias que cultivamos. Ele se torna um homem mais completo, transformado pela experiência de ter amado alguém de forma tão intensa e verdadeira. A história de Ana e Rafael é um testemunho da capacidade do amor de curar, mesmo nas situações mais difíceis, e do poder das lembranças de transformar a dor em algo eterno e belo. Com o passar dos anos, Rafael percebe que Ana sempre viverá nele, na Fundação, e no coração das pessoas que ele toca com seu trabalho. E mesmo que o tempo siga seu curso, o amor deles permanece, como uma luz suave e constante que nunca se apaga.